quando a gente ouve esse relato que o Dr. Fausto fez, em apenas 2 minutos, eu também vou fazer um relato de um caso, Dr. Fausto. E como esse assunto está muito fresco, eu estou aqui com o Dr. Valduí aqui, e sem nenhuma pretensão de nada, mas nós também temos uma demanda com a paciente que vem desde 14 anos e, rapidamente, esse processo iniciou porque eu deixei de operar o abdômen dessa paciente, porque ela tinha um cálculo de vesícula, e eu operei apenas a mama. E isso acordado com ela, com o esposo, ela assinou o documento, devolvi honorários referente ao abdômen, e essa senhora, funcionária graduada aí do Tribunal de Justiça, entendeu que eu tinha ocasionado um grande dano moral a ela, e denunciou nos 2 CRMs, os 2 CRMs disseram Goiás e Brasília, que eu não tinha cometido nada de ilícito por deixar de operar o abdômen dela, porque ela tinha cálculo de vesícula, prevendo a segurança e a saúde dessa paciente. Em primeira instância, o juiz disse que realmente não tinha que se censurar uma cirurgia dessa. Foi para a segunda instância, bem um grande absurdo, eu fui condenado a pagar uma indenização de R$250 mil. Foi para o STJ, porque eu não operei o abdômen, porque eu tinha cálculo de vesícula. Esse é exatamente o motivo de toda a ação. Só que depois entendemos que ela, uma funcionária graduada dentro do Tribunal de Justiça, que tinha todos os acessos para tornar a avaliação do seu processo de maneira não imparcial. Isso foi para o Superior Tribunal de Justiça, manteve-se a condenação, e veio a execução, penhora de bem, entramos com uma ação rescisória, que é uma ação de rescindir, anular, cancelar. Ganhamos essa ação rescisória, porque estava caracterizado um erro de fato de julgamento, uma ação bastante difícil, a ação rescisória conseguir, ganhamos por 5-2, e entendemos que aí tínhamos já finalizado a história. Aí a lei permite entrar com embargos infringentes nos 2 votos desfavoráveis. Ela entrou com os embargos infringentes, e só que, em vez do embargo infringente ser julgado na mesma Câmara que julgou a ação rescisória, que é o que determinava o regimento do tribunal, foi julgado em uma outra Câmara. E, nessa outra Câmara, os 2 votos cancelaram a minha vitória do 5-2, e eu voltei a perder a ação rescisória, e isso evoluindo. E eu estou falando agora de um assunto recente, de 30 dias. O juiz determinou uma penhora de R$600 mil de patrimônio, e a história foi. E, na última segunda-feira, nós entramos com uma ação rescisória da rescisória para anular a decisão, e nós tivemos uma vitória de 9-0 e conseguimos anular agora a decisão. E eu quero aqui fazer, perante os colegas, o agradecimento à pessoa do Dr. Valduí, que conduziu esse processo de maneira muito brilhante, inteligente, e nós conseguimos uma coisa que está ficando histórico dentro do Tribunal de Justiça. Isso vai virar um caso jurídico, porque nós agora ganhamos de 9-0, porque o tribunal entendeu realmente que eles erraram e anularam o julgamento que cancelou a minha ação rescisória, e agora nós estávamos perdendo de 5-0, agora nós estamos ganhando de 5-0. O que ainda vai vir, não sei, mas vamos lá. Planejamento sobre a segurança. E toda essa problemática que nós temos hoje dentro da cirurgia plástica, nós somos uma especialidade forte, importante, mas temos vulnerabilidade, e é esse tripé que eu entendo, é a cirurgia estética versus a invasão da especialidade, envolvendo a segurança do paciente. De todos os procedimentos que nós realizamos, a lipoaspiração é o nosso ponto de vulnerabilidade. A lipoaspiração é a cirurgia mais realizada no mundo, e a mídia dá isso aí. Lipoaspiração, procedimento cirúrgico que mais mata no Brasil. Casos fatais são ligados, em sua maioria, à falta de qualificação. E aí, dentro desse critério de avaliação, nós temos que ter realmente responsabilidade, voltar a semiologia, avaliar o nosso paciente, definir o nosso planejamento cirúrgico. Eu entendo que nós temos, se nós vamos fazer uma cirurgia da parede abdominal, nós temos exames que reforçam a nossa responsabilidade com o paciente. Então, a imagem abdominal é fundamental. E aqui um caso simples, o paciente faz uma ecografia da parede abdominal, aparece uma pequena hérnia umbilical, e aí vamos operar, tem um saco herniário,
região comumente que nós fazemos uma incisão periumbilical, e aqui nós corremos o risco de fazer uma penetração intracavitária e uma ruptura de um órgão interno, um fígado, e isso complica. A estrutura de centro cirúrgico, não vou me delongar nisso, e aí nós sempre fomos focados na defesa da especialidade. E aqui eu digo que nós iniciamos uma determinação. Quando ainda presidente da Regional de Brasília, em 2007, nós realizamos o primeiro Fórum Nacional de Defesa da Especialidade. Nesse evento, nós trouxemos 3 ministros do Superior Tribunal de Justiça, e que aqui foi realmente um ponto de partida dentro da sociedade, em que nós começamos a preocupar em defender a nossa especialidade. Isso aqui é a capa da Revista Brasileira de Cirurgia, na nossa gestão, e fizemos uma revista fundamentada na cirurgia plástica segura. E a publicidade está aí, a mídias sociais, Isabel vai dar uma aula brilhante aí sobre mídias sociais, e nós temos que trabalhar dentro de um pensamento que a nossa relação com o nosso paciente ela é fundamentada no Código de Defesa do Consumidor. Não adianta, esse é o nosso posicionamento na relação médico-paciente. Não podemos esquecer que as intercorrências não são só cirúrgicas, 25% das complicações são complicações anestésicas, e nós temos sempre uma boa relação de amizade com o nosso colega anestesiologista, com quem a gente faz churrasco, toma cerveja, mas nós não podemos fugir da responsabilidade de cobrar, exigir do nosso anestesiologista responsabilidade e comprometimento na condução do nosso paciente. 25% das intercorrências são intercorrências anestésicas. Então, aqui é um checklist sobre a anestesia segura. Isso hoje é um direito do paciente, um compromisso com o cirurgião e vice-versa. E nós operarmos hoje com a ausência do anestesista na sala, nós não devemos aceitar isso. Nós não devemos aceitar jamais que um anestesista toque simultaneamente 2, 3 cirurgias. Isso hoje é inadmissível. Por quê? Porque nós temos fatalidades, mas nós temos situações que estão vinculando a nossa responsabilidade médica. A atualização do pensamento jurídico na visão do cirurgião plástico. Esse é o grande problema na nossa relação jurídica, que são essa dupla obrigação de meio, obrigação de resultado. Quando é obrigação de meio, o paciente tem que provar que o médico foi negligente, imprudente ou imperito. E na obrigação de resultado, cabe o ônus da prova ao médico de provar que ele não foi negligente, ele não foi imperito e ele não foi imprudente. Melhorou, tem evoluído o pensamento jurídico sobre a cirurgia plástica estética, é o único setor da medicina que se cobra obrigação de resultado, mas nós ainda temos um caminho muito longo para percorrer. E isso vai se reduzindo como? Fazendo essas parcerias de entendimento. O judiciário tem que entender um pouco sobre cirurgia plástica e nós, cirurgiões plásticos, temos que entender bastante sobre a parte jurídica. E aí o professor Pitangui nos deixa esse parágrafo aqui no seu livro e diz que a cirurgia geral, a cirurgia plástica é um ramo nobre da cirurgia geral, única e indivisível do ponto de vista estético e reparador. E sempre nós temos esse momento de reflexão. Morte em cirurgia estética motivam discussão entre profissionais. O governo começa a verificar estabelecimento de clínicas hospitalares que realizam cirurgia plástica. Resolução de especialidade. Aqui é um ponto realmente importante. Há 8 anos, as sociedades de especialidade lutam com o Conselho Federal de Medicina para que se crie a resolução de especialidade. Isso não é criar reserva de mercado, isso é criar segurança para o paciente. E nós estamos agora, recentemente, não sei se tem colegas mexicanos aqui na plateia, mas há menos de 40 dias, o governo mexicano, o judiciário mexicano, o legislativo mexicano, criou uma lei, agora dentro do Código Penal mexicano, de que se o médico realizar procedimento de cirurgia plástica estética não sendo especialista, ele está cometendo um crime. Então, está tipificado agora
dentro do Código Penal mexicano como crime. E essa é uma luta que nós pensamos que ela é necessária no Brasil. Então, nós não temos médico invadindo cirurgia cardíaca, ninguém se aventurando em ortopedia, ninguém se aventurando em cardiologia não intervencionista, mas na cirurgia plástica, sim. Na cirurgia plástica, nós temos 8.000 médicos não especialistas realizando procedimentos de cirurgia plástica, nós temos dentistas, nós temos biomédicos, nós temos farmacêuticos, todo mundo se aventura dentro desse campo do procedimento estético. As complicações acontecem, e quem assume um posicionamento, quem paga a conta dessas imagens é o especialista que levou a sua vida profissional de maneira correta, ética e bem formada. E é sempre a defesa da especialidade, ela não pode ser um trabalho meu como pessoa física, nem do Fausto, nem dos outros colegas. A defesa da especialidade é uma responsabilidade institucional. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica tem essa responsabilidade. Eu costumo dizer que hoje, para assumir posições de liderança e representatividade dentro da nossa especialidade, tem que ter o compromisso da defesa do nosso patrimônio científico. Nosso patrimônio científico é a nossa especialidade. E a segurança na aviação e a segurança na cirurgia plástica, nós podemos fazer essa analogia. Em 1940, nós tínhamos um grande índice de acidentes e que foram reduzidos porque se adotou critérios de rigor de segurança. Então, investimento em tecnologia, assim como nós temos hoje investimento na tecnologia médica, nossos carros de anestesia, nossos monitores, hoje tem outra estrutura, checklist de procedimentos, comunicação entre essa equipe, e assim nós vamos conseguir realizar uma cirurgia com um resultado favorável, porém dentro de um ambiente seguro. Não adianta sermos muito bons tecnicamente, sermos capazes de realizar bons procedimentos cirúrgicos, bons resultados, deixar narizes bonitos, mamas com próteses lindas, mas que nós não somos focados dentro de critérios de segurança. Por quê? Uma mama linda, se tiver uma intercorrência, e isso foi uma falha dentro do contexto de proteção de segurança do paciente, a gente adquire uma posição indefensável. Tempo cirúrgico sempre é um polêmico, mas, sem dúvida, os trabalhos científicos estão todos aí, a literatura é vasta nisso. Se nós temos mais de 6 horas de procedimento cirúrgico, nós temos maior morbidade pós-operatória. E a lipoaspiração é um conceito mundial. Não adianta nós acharmos que isso é um problema exclusivo do Brasil, isso está em todos os continentes, essa mesma polêmica em torno. Os cuidados para realizar a lipoaspiração, nós temos que realizar sempre com aparelho de hiperextensão, utilizar cânulas sucessivamente de diâmetros menores, usar aparelho de compressão venosa intermitente como profilaxia. Né? Em 2008, nós realizamos esse fórum de lipoaspiração, foi na gestão do Tariq, e fizemos uma pesquisa junto ao sócio. E aí, mudança de decúbito no paciente em mesa cirúrgica é um fator de risco? Sim ou não? 71% entendem que sim. Sobretudo em pacientes com bloqueio alto, onde nós devemos realmente ter bastante cuidado na peridural alta e mudança de decúbito. Os cuidados intraoperatórios para a prevenção de TEP são de extrema importância, então o nosso paciente deve descer para o centro cirúrgico com meia elástica, aparelho de compressão venosa intermitente. Num pós-operatório, podemos avaliar a indicação ou não da profilaxia medicamentosa, controle de hipotermia desses pacientes, então a prevenção de temperatura na sala é muito importante, hidratação, esses cuidados pós-operatório. Um dos pontos que eu sou bastante criterioso é a reposição volumétrica, e nós, para termos, se estamos com um débito urinário adequado ou não, urina está pouco, urina está concentrada, urina está claro, e a prevenção mecânica e medicamentosa desse paciente.
Luciano, 5 minutos, por gentileza, para encaminhamento dos demais colegas. Eu não peço, o doutor, posso concluir em 5 minutos, porque nosso tempo é exíguo. A fisioterapia respiratória e prevenção de TVP é fundamental. Tá? Nós sabemos que a lipoaspiração é uma síndrome inflamatória sistêmica que nos impõe limite para realizar esse procedimento. Né? Complicações nós todos conhecemos, os trabalhos científicos que estão aí. Aqui é um resultado insatisfatório, desnecessário de termos, com tanta irregularidade e depressão. Risco nos pacientes pós-bariátricos. Hoje nós temos uma grande clientela de pacientes pós-bariátricos. A intercorrência é sempre uma somatória de fatores, nós não temos uma intercorrência em função de um caso isolado. A maior segurança aos pacientes é a realização da cirurgia plástica com o especialista. Tá? O mercado é de indenização, existe sim um desejo pecuniário do cliente com a frustração do resultado de ser indenizado. Né? As sociedades que se dizem também formadoras do médico esteta, já estou concluindo, e isso aqui é um ponto muito importante, uma pesquisa jurídica que foi realizada, em que 63% dos médicos processados sobre o tema cirurgia plástica, cirurgia estética, não são especialistas em cirurgia plástica. Seguro de responsabilidade civil, isso é uma decisão muito pessoal de cada colega. Nós compramos um carro novo e fazemos seguro para proteger, e isso aqui nós temos que avaliar. Eu, pessoalmente, entendo que isso hoje é fundamental, sobretudo pela judicialização da medicina. Se nós não o temos, nós estamos realmente desprotegidos. Né? E podemos evitar as intercorrências? Sim, nós podemos evitar a intercorrência, com critério, com prudência, com responsabilidade e com boa formação profissional. Muito obrigado.